Bom, mais uma vez, isto é tradição, seja bem-vindo a um canal maravilhoso que eu estou me desenvolvendo na questão de educação financeira. Esse canal ele é propício para o conhecimento financeiro. Uma das coisas que eu venho analisando aqui, ler, e não só ler, mas aplicar no seu dia a dia a questão da educação financeira é muito importante para o nosso desenvolvimento. Em cima disso, outro dia me colocaram uma dúvida, qual que é a diferença da Price e da SAC na questão do investimento, de repente, em um apartamento, né, por exemplo. Aí, por exemplo, o que é a SAC e o que é uma Price? A Price e a SAC. A SAC, ela começa com uma decrescente maior, ou seja, o valor que você, por exemplo, pega de financiamento da Caixa Econômica Federal, começa no teto de, suponhamos, de 1.600, e conforme você vai diminuindo, amortizando as parcelas, ela vai diminuindo. Chega um momento que essa parcela de 1.600 ela vai custar, um exemplo aí, de R$ 800, tá? Então essa seria a tabela SAC. O que é a tabela Price? A Price ela já é uma amortização padrão, 1%. Para pessoas que querem pegar um poder de compra, uma bagatela de uma compra maior do empreendimento, tá? Então, por exemplo, você paga uma fatura de 1.300, esses 1.300 eles vão ser do começo ao fim 1.300. Tem umas variações devido à parte da Selic, conforme os juros vai aumentando no seu contrato. E isso traz um certo desequilíbrio de porcentagens dentro do contrato. Isso se não tiver algumas modificações no cenário econômico, tá? Mas isso para longo prazo você consegue ter um investimento maior naquela compra de um determinado padrão. A SAC ela não vai te dar esse arranque na SAC, mas na Price ela te dá esse arranque, porém tem a questão dos juros que vão ser cobrados de encargos. Isso acaba encarretando alguns problemas no futuro. Claro que é sempre importante amortizar os juros das parcelas para que você não pague o valor que realmente, por exemplo, uma tabela que custaria, por exemplo, uma SAC que custaria R$ 700 mil reais, porque ele quer dizer, ao longo de 30 anos, uma tabela Price no mesmo período sairia com quase 1.200.000, tá? Então, se você consegue eliminar as taxas de juros, antecipando, pagando antecipada os juros, tentando eliminar o empréstimo financiado pelo banco Y ou X, não vem a caso qual é o nome do banco, você acaba tendo uma rentabilidade financeira a longo prazo. É claro que o projeto Minha Casa Minha Vida ele está dentro do projeto da Caixa Econômica Federal. São produtos da Caixa Econômica Federal e é onde empresas construtoras elas entram no projeto e aí tem uma parceria. E aí, claro, né, a pessoa que entra no projeto de investimento, ela tem que entender que ela tem que amortizar todos os juros, dependente de seja a tabela SAC ou dependente de seja a tabela Price. Mas é importante você deixar isso concreto na sua educação financeira. Eu costumo dizer que a contabilidade não é só feita pela empresa, são feitas por nós funcionários também, meros prestadores de serviços, colaboradores. Porque a partir do momento que você, como empresa, começa a entender que a empresa todo mês ela faz os pagamentos corretamente dos seus encargos, do seu trabalho realizado, você entende também que naquele momento você tem um valor X, um preço de produto. E esse preço de produto ele vai alavancar os seus financiamentos, os seus investimentos a longo prazo, de curto, a médio e a longo prazo. Então veja bem, quando a gente fala de um ciclo de economia, é importante ressaltar que a economia fiscal, cambial e monetária, ela também pode ser projetada para nós trabalhadores. Veja, que nesse momento que você, como empreendedor, dentro do próprio trabalho, você consegue entender que, por exemplo, a política fiscal, os juros, não digo que juros, os juros vêm após a política fiscal, porque, por exemplo, o governo investe no empresário, o empresário investe no trabalhador e o próprio trabalhador enriquece a economia nacional, entende?
Então, qual que é o intuito? É criar receitas econômicas a médio, curto, a curto, médio e longo prazo, para que não somente o Estado, que é a máquina pública, tenha porcentagens de juros, mas também que o trabalhador que começa de baixo comece a entender a sacra de investimento e como conseguir alavancar o seu patrimônio. Ele começa a ver que toda empresa ela precisa vender não somente o produto dela interno, mas externo. E aí entre questão de taxa de câmbio e a taxa de juros monetários. E é interessante ter essas alianças econômicas para que novos associados injetem saúde financeira, ou melhor, dinheiro financeiro no nosso país, nossa moeda nacional. E isso enriquece o quê? A mão de obra, a qualidade de vida dos trabalhadores, a mão de obra profissional, entende? É muito importante esse ciclo de investimento, porque o investimento nada mais é que ele alavanca todos os projetos que cada profissional tem ou cada empreendedor tem. Entenda que nesse momento eu não sou um empresário, mas vejo como uma estratégia de alavancagem financeira você ter o seu empreendimento, é claro. Eu estou só citando uma colocação de um projeto chamado Casa Minha Vida, no qual a intenção é notificar a diferença entre o que é tabela SAC, o que é tabela Price. Tá? E aí nisso, a longo prazo, é mais rentável a pessoa morar de aluguel, é mais rentável a pessoa ajuntar uma moeda financeira e no futuro essas pessoas ou essa pessoa ela conseguir comprar a casa à vista. É claro que aquele dinheiro que a pessoa investe no aluguel nunca mais volta financeiramente. A longo prazo vai ter muitos projetos econômicos da Caixa Econômica Federal referente à questão da Minha Casa Minha Vida. E aí é aquela questão, a mobilidade urbana ela vai mudar, entende? A maioria dos projetos, pelo menos aqui em São Paulo, são próximos de regiões de fácil acesso para a região central, principalmente em questão de metrô. Então, você acaba tendo facilidade para chegar em várias regiões de São Paulo. Isso é uma mobilidade urbana. Então, por exemplo, além da modalidade urbana, no futuro a pessoa quitando o seu apartamento, a sua conquista da sua casa própria, essa pessoa a médio e longo prazo ela pode também no futuro pegar uma casa, entende? E aí sair lógico, existem muitas regras morar em convivência com famílias. Porém, são só estratégias que eu estou citando aqui, das vantagens de você entender o que é a tabela Price, o que é a tabela SAC, entende? E aí, claro, nesse sentido, você tem o direito de ter uma qualidade de vida, ter melhorias, não somente financeiras, mas melhorias da vida, entendeu? A questão profissional eu deixo como critério de experiência. Porque trabalhar, todos nós vamos ter que trabalhar, seja em algo que a gente gosta, seja algo que a gente está fazendo uma âncora de carreira. E essa âncora de carreira ela é constante a todo momento, porque veja bem, as cadeiras elas nunca são fixas, elas são moderadas, conforme as mudanças da administração. Então, o projeto que você cria, ele tem que ser construído como curto, médio e longo prazo. Então, é a mesma situação que eu falo da questão do investimento. O investidor qualificado, ele nunca pensa a curto, ele pensa na média a longo prazo. Médio, caso aconteça algum imprevisto, e aí ele tem que fazer algumas modificações nos seus investimentos. E a longo prazo, aí é aquela questão das rentabilidades que eu vou ter nesse investimento concluído. Tá? Então, aí fica a dica de que é a diferença do projeto Minha Casa Minha Vida, na questão de price e questão da SAC, tá? São as tabelas de taxas de juros, tá? Você que está ligado no canal, peço também a gentileza também que você assine o canal, dê o sininho, dê também as suas opiniões também, que para mim são muito válidas, para que eu possa desenvolver mais conteúdos em cima dos conteúdos, das ideias que vocês estão colocando nas opiniões, eu possa pesquisar mais, estudar mais sobre o assunto e melhorar também o meu conceito perante as opiniões, porque a gente acaba aprendendo com todos que estão à nossa volta. É muito importante esse tirocínio de pensamentos, porque facilita a nossa visão a longo e médio prazo.
tá? Fica a dica aí para você que é assinante do canal também, isto é tradição. Fica a dica, David Henrique criando mais um canal motivacional, seja você um empreendedor.